E aí, meu querido? Boa Olá, boa noite. noite, tudo bom, Miriam? Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem. How are you? I'm pretty good, thank you. Ok. É, E e aí? como é que tá o áudio aí pra ti? Tá bem? Tá. Eu soube que você tá nervoso, porque eu sabendo que você tá Tô nervoso. nervoso. Que história é essa, rapaz? Aqui É. não pode ficar com nervoso, não. Você tem chá de boldo em casa, chá de boldo? Aí está de boa, da calma? Chá de boldo dá calma, aí tem um caldo de cana. Entendeu? O que é que eles usam aí na Inglaterra para poder se acalmar? Um chazinho? Rapaz, aqui eles tomam umas gotinhas, é homeopática, hein? Nada de apologia, é umas gotinhas à base de maconha. Mas assim, Mas não é precisa nem de totalmente prescrição. diferente. Totalmente Não, e é diferente, é um totalmente óleo, na diferente, verdade. né? E É, eu tô tem a tomando cannabis. um uísque para acalmar, né? Porque, Olha aí, rapaz. Então, não, o afinal, tô uísque aqui é na a terra cara, da. é a cara da Escócia, né? Que assim, é coladinho, né? Exatamente. Por acaso é É, escocês. conheço aí Londres, é uma Ave Maria, uma terra linda. Já tive o prazer de duas vezes aí, mas olha, vou te contar, viu? Ô cantinho caro também, viu? É Eu caro. pagava, É quando caro. era só uma ida no metrô, era 4 libras e meia, gente. Eu disse, caramba, meu. Era todo dia tinha que trocar dinheiro, cara, porque era assim, era todo dia trocando dinheiro, porque era dinheiro indo embora aí, pelo amor de Deus. Mas Mas é uma olha, terra boa. tu sabe que essa questão de transporte público aqui tem um segredo, que muitos turistas Vai. não sabem e acabam pagando mais caro. O que você faz é a viagem para o dia todo, ela custa 7 libras. Você anda 20 vezes se quiser. Eu não Só que ninguém, acredito. só que ninguém avisa para os turistas. Aí o turista vai, toda vida que entra no trem, compra uma passagem. Mas você pode comprar passagem para o dia todo. E tem um cartão, como é que tem um Isso, cartãozinho também que Oyster, vocês é usam? o Oyster. Oyster. É, se você ficar Ai, a eu partir de comprei um quatro cartão. dias, pronto. Se você Ah, ficar a partir de 4 dias, já vale a pena pagar a semana inteira. vale a Porque aí pena. Eu você anda peguei tranquilo. um, eu peguei aí, na época que eu fui, eu peguei um final da, da Champions League. A Liga dos Campeões, eu peguei um Sim, sim, final. sim. A final. Gente, lotado, cara. Aquela região de Piccadilly Circus, né? Sim, Aquilo ali é uma ali. loucura. Gente, pelo amor de Deus, é uma loucura. Louco, mas era assim, era lotado. Parecia o Brasil, sabe? É Parecia os lotado. transportes públicos brasileiros. Assim, lotado, É, lotado, é, lotado. Mas se é. respeitando, estava tudo ok. Mas seja muito Com bem-vindo, viu, certeza. meu querido, aqui. Eu estou muito Obrigado, Miriam. feliz de você estar aqui com a gente, né? Assim, o Helder, né? Ele foi sócio do Rafa, né? O Rafa que cuida aqui, é uma das pessoas da equipe aqui da Miriari, né? E a gente sempre procura assim histórias diferenciadas, né? Eu até citei um pouquinho que eu estava falando, que a gente gosta de falar também de histórias que relatem também a questão de um preconceito que a pessoa viveu, né? Não é só um preconceito com racismo ou com a questão da sexualidade, mas é uma questão também de o cara ser nordestino, né? Que ele também ele passou por isso, gente. E aí ele lançou, gente, só passar aqui para vocês, ó, não li ainda, viu, Helder? Eu vou começar a ler, ó, Ainda em Londres. Você Um vai gostar. A romance, não é história é isso? muito boa. É um romance. É Um totalmente romance. fictício. Não tem nada a ver com a minha vida. Ah, Foi algo totalmente ficcional que eu fiz. e tem um detalhe que a gente vai contar lá na frente, mas foi um detalhe que tem a ver com esse livro, com o primeiro capítulo aí do livro do Helder. Eu quero Isso. saber dessa história. Mas olha, Helder, vou falar aqui o que eu falo para todo mundo no Superei, né? Aqui eu sou só a pessoa que te ajudo, eu te conduzo, tá? O protagonista aqui sempre é a história. Então eu queria muito, eu sei um pouco da história do Helder, né, que ele mandou aqui pra gente, mas eu queria muito que você nos contasse, né, se desde a infância, aquele menino lá aqui dos bairros de Fortaleza, filho da dona Dolores, né, Dolores, né? É isso mesmo. A É, Dona Dolores. e eu A quero que você conte um rainha. pouquinho, A se nossa rainha. apresente aqui para Ah, os tá nossos bom. Então tá. lovers. Meu nome é Vai. Helder Fernandes. Eu sou nascido em Fortaleza, então sou conterrâneo, provavelmente, da maioria das pessoas que estão online com a gente. Eu nasci na Vila Peri, que durante toda a minha infância era um bairro completamente desconhecido, porque era bem suburbão mesmo, já ali quase nos limites da perimetral. Sim. E,
E, bem, sou o filho mais novo de 10 filhos. Minha mãe teve 15 filhos, só que 5 não vingaram, né? Bem coisa de Nordeste. Hoje ela tem 83 anos. E, bem, a gente teve uma vida bem difícil, né? Ali no meados da década de 80, quando eu já comecei a estudar, sempre estudei em colégio público. Isso Sim, também é fator para um certo preconceito, quando a gente mostra a qualificação e a experiência da gente e a gente é selecionado pela escola que estudou, não pela experiência que tem, né? Então existe essa sim, coisa muito do título, né? Da onde você estudou, o que você estudou, qual, total. né? Então é muito triste porque você muitas vezes deixa de conhecer alguém pelo trabalho que a pessoa fez ou até pelas capacidades, né? As habilidades, porque você não foi para uma escola de elite, né? Então, assim, eu sempre estudei em colégio público, estudei em colégio de padre, quando eu era muito pequeno, e depois fui para outro colégio da prefeitura. E minha única experiência com colégio particular foi na oitava série, que foi quando eu comecei a trabalhar. Minha mãe ficou viúva e aos 13 anos eu tive que começar a trabalhar para ajudar em casa, né? 13 anos Então, de idade, começou a 13 anos de batalha. idade. E antes disso, eu sempre tive esse jeitinho mais delicado, né? E o bullying na escola era feroz, mas o importante é que eu nunca deixei isso me definir, né? Então, assim, com 13 anos eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, então meio que não tive adolescência, pulei da infância para a vida adulta, né? É tanto que Sim, tudo aconteceu muito tarde para mim, com relação à sexualidade e assim, apesar de, no fundo a gente sabe o que é, mas a gente é criança, então tem aquela coisa da ingenuidade, então a gente sente diferente, mas não sabe explicar bem aquilo, o que é que está sim. acontecendo. E assim, eu sou filho temporão, né? Então, assim, minha mãe já me teve já com quase 40 anos, então quando eu era adolescente, ela não tinha mais aquela idade para conversar sobre aquilo, né? Minha mãe é Já uma estava pessoa super. totalmente diferente, era mais vivida, né? E minha mãe é uma pessoa super simples, é uma pessoa muito querida, mas é muito simples. Ela estudou pouco, ela lê pouco, né? E na verdade eu acho que ela é uma heroína porque ela conseguiu tanta coisa com pouco que ela aprendeu, porque ela tem essa coisa dentro dela, esse empreendedorismo natural dentro dela, né? Eu acho que Ela foi com algo que eu certeza herdei dela. ela tem uma riqueza de conhecimento de vida, de experiência de vida, muito Total, mais total. até que outras pessoas que têm uma faculdade, que têm um mestrado, doutorado, o Com que for, certeza. né? Do alto da ignorância dela, vamos dizer, em termos de conhecimentos didáticos, ela tinha uma sapiência muito grande. Então, ela sempre falou para si e para a gente que nunca ia precisar de filho, que ela sempre ia cuidar de si na Nordeste, velhice. mãe E nordestina. assim Mãe aconteceu, né? nordestina. Apesar dos Sim. 10 filhos, na verdade, ela ajuda mais a gente do que a gente a ela. Então, assim, Eita, ela é uma menina. mulher hoje ela é uma mulher independente, ela vive no cantinho dela. Enfim, então com 13 anos eu comecei a trabalhar, tive essa infância mais, né, dentro de escola pública, e a gente ali, com pouco que é oferecido pelo Estado, a gente tenta se esforçar para aprender um pouco mais. Eu tinha esse sonho de ser escritor desde criança, desde bem criança, mas a realidade bate na porta e não é bem isso que acontece, né? Então, aos 13 anos eu fui trabalhar no mercadinho, ia para aula de manhã, pegava 2 ônibus, ia para o trabalho, entrava 1 da tarde, saía da noite, chegava 11 horas em casa, de manhã ia para aula. E nesse ano eu quase perco o ano, né? Porque primeiro emprego Vixe, e tinha que estudar mal dormia, e mal trabalhar, mal estudava. dormia. Sim, Mas deu certo, passei de ano e no primeiro ano do que é o colegial hoje, né, eu fiz um concurso para uma das empresas do Banco do Nordeste, a Camed. Eu tirei o segundo lugar na época, fiquei super orgulhoso porque eu estudei pra caramba e passei. E fiz o segundo grau técnico em contabilidade. Naquela época, para ser estagiário, você tinha que fazer um curso técnico, né? E fiz o sim. curso técnico, terminei ali no Castelo Branco, e assim, por conveniência, e eu também tinha um sonho de querer aprender inglês,
eu fiz a prova da antiga Fundesp, que hoje é o IMPA, e entrei para o curso de inglês. Aos 16 anos eu comecei a estudar inglês. E aí eu ia para o estágio, saía do estágio, ia para o inglês e depois ia para o Castelo Branco, ali, o colégio do estado. Sim. Né? Foi um choque para mim, porque foi o segundo ano apenas que eu estudei à noite, então, assim, o perfil das pessoas que estudam à noite são bem diferentes, né? Então, realmente aqueles garotos que realmente foram afastados da educação e meio que forçados a voltar ali para terminar o segundo grau, o antigo segundo grau. Mas fui lá, terminei, fiquei 10 anos sem trabalhar na área contábil, só fiz o curso técnico porque eu queria trabalhar na Camed. Sim. E sempre assim, ainda naquela época, não me conhecia intimamente, né? Com 19 anos eu fui, com 17 anos eu namorei pela primeira vez uma menina, com 19 anos foi minha primeira experiência sexual com uma mulher, com uma amiga, Sim. inclusive. E aos 22 anos eu finalmente acordei, assim. Eu fui para um carnaval em Recife, primeira vez que eu tinha viajado assim, cruzado o estado, né? Fui numa excursão de ônibus e na volta um rapaz começou a conversar comigo a noite toda e tal, e assim, aí bateu aquela coisa, né? Assim, pô, mas o que é isso? Eu tô sentindo alguma coisa diferente. E tu tinha tido, tipo, tu teve 3, 4 anos de experiência com mulher? Não, minha experiência com mulher foram 2 namoricos e a experiência Sim. sexual, só. Mas você Assim, conseguia, no seu caso, olha, eu tenho uma pode coisa perguntar o que aqui, quiser. que eu sou tipo mediadora aqui, né? Eu digo o seguinte, às vezes as histórias de superação é muito normal, né? Assim, eu acho que até os psicólogos falam muito isso. As pessoas ficam loucas para contar logo a parte da superação. Né? Assim, é muito bacana, porque assim, quando você supera, é normal, você vai pro final. Mas ele tem umas histórias que ele tá pulando, tá, gente? Aí, ele tá pulando umas histórias aí. Antes de chegar, eu queria te pedir um favor, assim, antes de chegar na tua sexualidade, que a gente vai falar sobre isso, eu queria muito te perguntar, porque teve um tempo que você me disse que você passou, que você foi em Miami, não foi isso? Isso, mas foi depois. Foi Ah, o depois. Miami foi depois. Então, Foi tudo depois, isso, foi, tudo foi. começou com os teus 22 anos, é Tudo isso? começou com os meus 22 anos, a questão mesmo, assim, a fase realmente adulta, assim, o cara que sabia o que queria, não foi nem aos 22, foi aos 23, né? É. Porque aos Mas é porque tu 22 eu... estava muito na dúvida ainda. Tipo, tudo começou a ter uma dúvida em Isso, ti. Tu nunca se isso. sentia antes disso, tu nunca tinha sentido, De sei lá, te interesse, não. perguntado Não, de que tu era, interesse, tipo não. assim, Não, de sei lá, interesse, se não. Mas sentir que é como... diferente. Não, de interesse, não. Como eu tinha esse jeito mais delicado, Ah, muita gente me perseguia, né? Assim, durante a adolescência e a fase adulta bem jovem. Com 13 anos, sim. quando eu comecei nesse primeiro emprego, tinha um estilista que ficava na frente da empresa que Ah, corria atrás de mim porque ele queria me agarrar e eu ficava desesperado. Eu acho que isso vai adiando também, né? Porque é. você não sabe, você é uma criança, você não sabe o que é que você quer ainda. E o cara era apaixonado por mim, eu não esqueço nunca disso. E aquilo me assustava pra caramba. Sim. E, Era e, e estranho para assim, ti ainda, né? era Mas então estranho. tu nunca, meio que nunca. É porque assim, é muito difícil de você dizer, hoje em dia, né, a própria ciência está estudando, né? Estuda, né? Que se você nasce ou se são adquirido por. Tem gente que é por trauma, que eu não acredito, né? Mas Eu acho assim, que é eu acho que tem. biológico. Ninguém escolhe ser Não, gay. eu tenho certeza, até Ninguém porque escolhe se ser gay. Não é questão eu de até acho caráter, é questão ridículo biológica. e de você dizer assim, é opção. Na realidade, não é opção, né? Não, Tá não é entendendo? Então, opção, assim, se não. fosse Não. opção, muitos homossexuais não optariam por ser, né? Pela É, questão de um preconceito que ainda se vive na é, sociedade, com né? certeza. Mas o Então, preconceito, ele vem muito da ignorância, né? As pessoas que são preconceituosas, totalmente. na verdade, elas são ignorantes, porque ou E elas isso a são gente fala de ditas pelos preconceito, não é pais não só isso, machistas, né? ou Mas é pelas mães, ou pelas no igrejas, geral. que é errado, e
E vamos combinar, se o cristianismo é amor, não deveria ter preconceito, né? Mas Tanto o problema é que a gente tem um Papa que ele fala muito sobre isso, né? Hoje a gente tem um Papa, o Papa Francisco, que ele prega muito o amor, né? Isso. E Ele eu prega acho que a muito o base amor. do cristianismo é essa, né? As pessoas mais com preconceito. É porque, na verdade, o que é que acontece sobre. Eu já li a Bíblia e já li o Novo Testamento 2 vezes. Eu me considero uma pessoa cristã. Eu não gosto de religião. Eu não acredito em reunião de pessoas. Porque a reunião de pessoas para falar de Deus, elas muitas vezes acaba nisso, entendeu? De Sim, estimular o preconceito, de estimular a maldade, de estimular o medo. Eu falo isso da minha experiência. E aí eu vou te contar a experiência que eu é, passei em Miami de preconceito, né? sim. E Mas só então para assim, eu pontuar acho aqui que você, desculpa te atrapalhar, mas só para pontuar para o pessoal, porque também tem gente que às vezes chega nesse horário, só para pontuar. Teve um dia que foi o dia que te despertou, não é isso? Que que tipo assim, isso epa, aos 22 peraí, anos. né? Que ele foi numa viagem, quando ele voltava dessa viagem, foi um carnaval, não foi isso? Isso, Quando 97. ele, quando ele voltava de uma viagem, ele começou a conversar com um rapaz que, de repente, ele começou a se identificar. E você ficou Exatamente. mexido com essa situação, chegou em casa e disse, mas peraí, o que está acontecendo comigo? Pois é, Né? Foi daí que começaram a surgir as perguntas. Como é que exatamente. foi esse teu momento? Como foi Foi isso para ti? horrível. Me relata. Volta Foi naquele tempo, horrível. tenta voltar. Não Não, quero que foi tu volte horrível. para um lugar horrível, mas assim, volta para esse dia e me conta exatamente como foi que mais ou menos funcionou a tua cabeça. Não, foi um Dá um susto golinho de tremendo. uísque aí, dá um golinho de uísque, vou dar um gole de água, um chá Foi de um boldo. susto tremendo Hum, e assim, eu ainda tentei, mas não consegui, porque assim, é uma mistura de culpa e de medo, né? sim, E aí o fiquei Rafa tá aqui, ó, 7. falando contigo. Oi, Rafa. E aí eu passei 7 meses muito mal, muito mal. Saí do emprego e nunca pensei em me matar, mas eu queria morrer. Certo? Caramba, Helder. É diferente, porque eu acho que são coisas distintas, querer se matar e querer morrer. Né? Eu nunca tive aquela coisa de, tipo, pegar comprimido ou pegar uma faca e cortar os pulsos, não. Mas, como eu tenho essa formação muito ligada ao cristianismo, eu pedi a Sim. Deus para me levar, entendeu? Porque não estava certo aquilo. Como é que. Mas foi daquela forma que eu tinha sido ensinado, né? Que era Tu se errado, sentiu estranho. Tu se sentiu estranho né? porque é Porque era exatamente da errado, criação, porque era né? errado, né? E nem foi a Sim. criação da minha mãe, não. Minha mãe é uma pessoa Foi muito pelo lado do teu progressista pai. até. Não, foi Ai, mesmo uma questão mesmo do que eu aprendi dentro da religião, né? vixe Das Maria. religiões que eu conhecia. Hum, E aí, depois de 7 meses, eu entrei no cursinho e de novo aconteceu. Estava lá eu assistindo a aula com um livro do Sidney Sheldon do lado, que eu amo, Sidney Sheldon, é um dos minhas grandes inspirações para escrever. E aí o cara sentou do meu lado, ficou batendo papo, aí você percebe que não é um papo, né, de cara para cara, né? É sim. um papo assim meio bizarro e que no final rolou um convite para ir no cinema. E aí eu aceitei, porque como eu já Ai, tinha passado 7 meses sofrendo com aquela culpa, eu disse, não, agora eu vou ver o que é. Eu já estava com 23 anos. e rolou no escurinho do cinema? E aí rolou e a gente ficou junto durante 4 anos. Foi meu primeiro namorado. Safadinho, viu? Safadinho esse cara. Quem nunca no Enfim, escurinho do cinema? e aí nesse meio tempo eu fui para Miami, porque eu tinha Sim, terminado o curso de inglês, já tinha sim. dado aula de inglês, porque quando eu perdi o emprego em 97, eu comecei a dar aula de inglês. E aí eu fui para Miami para melhorar o inglês e fiquei lá 6 meses, né? Morei com a família americana, cheguei lá sem lugar para dormir, com US$ 1.000 no Caramba. bolso, Eita, dormi pau. no aeroporto e no outro dia um ex-aluno meu me indicou para um cara de Macau, que morava lá, da China, que conhecia uma Hum, brasileira que tinha quarto sim. para alugar. E eu Caramba. fui para esse quarto, aluguei o quarto, fiquei o primeiro mês, conheci a Carmela, que é a minha segunda mãe. Eu fui ajudar uma amiga, uma grande amiga minha de Mossoró, a fazer uma entrevista, que ela ia ser
uma das cuidadoras de uma das casas de repouso dela, e ela me adorou, foi paixão à primeira vista. Quando a Valéria mudou para a casa de repouso, que ainda estava em obra, ela disse assim, se você quiser, você paga o mesmo valor que você paga na casa da brasileira e pode vir morar aqui até os quartos se ocuparem. Aí eu disse, opa, Sim, vou na hora. Isso é uma grande oportunidade de estar com o inglês 24 horas na cabeça, né? E o fato é que ela nunca cobrou o aluguel. Ela não cobrou e eu, entre um trabalho e outro, de garçom, limpando casa, eu ajudava lá, pintava as coisas, ia no mercado comprar as coisas para casa. Ela me dava o cartão dela para eu assinar. Então, era assim, uma relação de confiança muito grande. foi um dos E, anjos da tua vida também. nossa, ela é minha segunda mãe. Ela já faleceu, assim, eu nem gosto de falar porque me dá vontade de chorar, porque é uma Sim, pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida. E ela, e ela me adotou mesmo, assim, a ponto de dizer, olha, enquanto você estiver na minha casa, você não tem que sim, comprar comida, nem pagar aluguel, nem pagar. Era casa, comida e roupa lavada, literalmente. sim, E tinha a avó, que era a mãe dela, que na época tinha 92 anos, assim, 2000 para 2001. sim. E ela. E toda quinta-feira eu limpava a casa dela, que era uma mansão gigantesca, e cuidava da avó, para ela ir fazer as coisas. Assim, fazia comida e tal. E foram 6 meses maravilhosos, porque eu melhorei muito meu inglês Sim. e ganhei uma família. Ganhei uma família. Engraçado. Depois, E você ir para Miami, né, para aprender o inglês, onde porque só tem Miami, brasileira. onde só tem brasileiro, onde É, se fala o portunhol, né? é verdade. É Mas eu me engraçado. recusava a falar espanhol Sim, e só falava português com os meus amigos. Fiz algumas grandes amizades. Uma grande amiga minha de Fortaleza, da rua que eu morava, me ajudou pra caramba. A Aninha, um outro anjo na minha vida. Eu acompanhei a gravidez dela, do primeiro filho dela. Foi assim, a gente se divertia nos trabalhos, estava sempre junto, trabalhando. E eu voltei porque acabou o visto. A Carmela chegou a perguntar, por que você não fica? Tanto brasileiro fica aqui legal. Eu disse, não, mas legal para mim não rola. Não, legal também. não dá, não Ah, dá. Eu não ia dormir, eu não ia ficar bem, né? sim, E eu voltei. Ela é engraçado que, para mim, a parte mais dolorosa dessa situação é que eu nunca dei um abraço de despedida na Carmela, porque no dia que eu fui embora, ela não quis se despedir de mim. Ela mandou eu ir embora, sem falar com ela. Claro que depois que eu cheguei no Brasil, a gente voltou a se falar por telefone, por e-mail, mas aquele sim. abraço de despedida nunca aconteceu. Em 2012, eu descobri que ela tinha falecido de um câncer. E, enfim, voltei para o Brasil, para minha vida, para o namorado, enfim, Sim, e consegui meu primeiro emprego na área contábil, que era a área que eu já tinha feito o curso técnico e nunca tinha praticado. sim, Logo que eu cheguei no Brasil, mandei um fax para o primeiro anúncio que eu vi, que era para uma empresa americana, sim. e fui chamado para entrevista. Fiz amizade com a secretária do diretor, que a gente conversou por mais de uma hora. Fui entrevistado, levei pau na prova de contabilidade, mas a empresa ainda assim me contratou porque eu tinha o melhor inglês entre os candidatos. E eles me deram E é uma três. coisa que é tão valorizada, né? É incrível como, Lá atrás, mais como você ainda. falar uma segunda língua, né? Lá atrás É, mais ainda, mas hoje é impressionante como se valoriza, né? mas é Eu te digo importante. porque eu trabalho com turismo também, e uma das coisas que a gente quando vai, né, principalmente no turismo, uma coisa que eu valorizo muito também é quando a pessoa tem uma segunda língua, domina a segunda língua. Eu Principalmente acho nos dias de hoje aqui em importantíssimo. Fortaleza, que É, a gente tem um hub hoje, né? O nosso aeroporto ele é um é hub. verdade. Então É hoje, verdade. tirando essa pandemia, né? Mas a gente tem aí voos para o mundo todo, né? É, Tipo conexões para o mundo inteiro. Então passou hoje em dia a gente está tirando a pandemia, né? Mas a gente está dobrando o número de turistas aqui, entendeu? De eu, várias eu, eu nacionalidades. Então, literalmente, eu literalmente, se fosse para dar um conselho para qualquer profissional, antes de fazer a especialização, aprenda o inglês. é, Porque
eu já contratei muita gente, né? Porque eu já trabalhei 2 vezes como executivo, então, assim, eu contratava muita gente. Então, para mim, não tinha inglês, não tinha como contratar, porque eu trabalhava em empresas internacionais. Sim, Enfim, fui contratado pela empresa, eles me deram 3 meses de prazo para, tipo, catch up com o inglês, com a contabilidade, e com 3 meses sim. estudando em casa, eu superei esse desafio e tirei meu CRC. Eita, Então, e aí eles me caramba. promoveram para gerente de contador para gerente financeiro da empresa, né? E fiquei lá um E, ano e pouco. Pode falar. mas isso você passou, é porque eu estou lembrando aqui da tua história, né? Teve um momento que você também foi para um outro lugar e que você mandou currículos também e foi Sim, isso rejeitado. já foi mais recente, já foi mais recente, Foi mais né? recente, Foi né? mais recente, a gente vai chegar lá. Em Miami, eu Sim. passei por uma Eu estou situação que apressando aqui as histórias do Helder, porque ele é, passou umas histórias, a gente é, fica é, voltando e vai. Ah, Em Miami, eu passei por uma pode falar, situação meu muito querido. chata, porque assim, eu estava em Sim, Miami e fiz amizade com muitos brasileiros e sim, muita gente boa, sem preconceito, mas tinha essa menina especificamente que eu fiz amizade, que ela era aquelas super sim. evangélicas, né? E a gente ficou super amigo e não sei por que eu me senti à vontade de falar para ela sobre a minha vida, porque assim, uma coisa que eu não gosto é de mentira. Então, se a gente estava Sim, ficando amigo, ela tinha que saber realmente o que estava acontecendo com a minha vida no Brasil, né? sim. E quando eu falei, ela ficou calada. Nós tínhamos combinado que ela me emprestaria o carro dela, porque um dia eu ia sair muito tarde do trabalho. E lá em Miami não tem transporte público fora do entorno do metrô ou Miami Beach. Então, se você vai para o subúrbio, os ônibus, pelo menos naquela época de 2000, acabavam 7 da noite. Sim, E meu horário acabava às 7, eu chegava na última estação de metrô às 8, então não tinha mais ônibus. E ela sim. ficou de me emprestar o carro. Quando eu liguei do telefone público para ela, ela me xingou, disse que eu tinha parte com Satanás, porque esse negócio de homossexualismo era coisa do Caramba, demônio, Helder. Tu e que passou por Deus, isso. e que Deus tinha falado com ela. E aí eu escutei tudo calado. Ela ficou assim uns 20 minutos se debruçando sobre a Meu retidão Deus, dela e o eu quanto eu era tô, eu tô passada. Eu tô e eu passada. escutando tudo calado, e Ah, tremendo, né? Assim, de susto. O garoto tinha 26 anos. E no final, quando ela terminou de falar, eu disse assim: olha, no dia que eu acreditar nesse Deus que você está falando aí, eu prefiro morrer. Eu não acredito nesse Deus que você está falando. caramba, cara. Engraçado que, assim, a coisa Que Deus do é aqui esse, se né, Helder? faz, não, e a coisa do aqui se faz é que se paga, né? Porque logo depois ela teve um problema sério, não que eu tivesse desejado nenhum mal para ela, mas a Sim, vida ela cuida, né, de mostrar para as pessoas que elas é. estão erradas, É né? uma coisa que a gente fala, que eu falo muito, eu digo assim, eu disse, gente, ó, desse negócio que você vai pagar, vai pagar. Não paga quando você vai embora, não. Você paga É, aqui, pague aqui. Mas isso é entendeu? Por fantástico. isso que você, é a lei do retorno, né? Se É, você por isso que a planta gente, o amor, você colhe o é, amor. é. Se você planta o preconceito, E você vai para quem colher não o acredita em preconceito. Deus, acredite no universo, porque nós estamos E todos Helder, ligados. Todos até ligados. assim, essa tua história, gente, porque, assim, é muito comovente. Primeiro, eu queria te parabenizar também pela tua coragem, né? Porque não é qualquer pessoa que chega aqui, né? Porque a gente sabe que uma live dessa, ela repercute, certo? Ela fica salva aqui, ela vai para o YouTube e o vídeo Uhum. vai, certo? As pessoas enviam. E não são todas as pessoas que têm a coragem que você teve, né? Eu E não até tenho, falar para essas eu não pessoas tenho, também que passaram por isso que o Helder falou. Primeiro de tudo, o nosso Deus, quando ele veio para cá, ele veio para pregar o amor. Nós temos um Papa, eu sou católica, tá? E eu não tenho preconceito nem com nenhuma religião, eu escuto todas. Eu acho que nós temos um só Deus e a gente tem que se respeitar, certo? O nosso Papa ele prega o seguinte. Ele falou até numa entrevista que ele quando ele veio para cá para a Jornada Mundial, que eu nunca me esqueci. Ele disse o seguinte: as pessoas estão tão preocupadas, né, se um casal gay pode adotar uma criança ou não. A gente se preocupa com a fome no mundo. é, Tá entendendo? exatamente.
Então, se preocupa com a fome no Exatamente. mundo. Agora, nesse momento, ao invés de tu estar falando, de estar metendo pau na galera LGBT, o que for, gente, ajuda um ser humano que está dormindo na rua. Tá entendendo? Exato, Então, gente, o nosso exato. Deus, ele é o Deus do amor. Deus, ele não vem aqui. Quem for dizer para você, ou se lhe disserem futuramente também, ou até para quem está aqui escutando, assistindo essa live, dizer que você é endemoniado, dizer que você está com pecado, dizer, gente, faz que nem ouvido de mercador, entra por um ouvido e sai É, pelo outro. Você é filho de é, é, Deus. Se Deus lhe ama do jeito que você é. com certeza. Você Amém vai a ser isso. julgado pelas Eu tenho suas certeza. ações, não pelo Exato. que Não, você é. e se eu for julgado pela minha sexualidade, é um problema meu com Deus. Não Isso cabe a não existe. ninguém. Não, mas Helder, vamos isso não lá. existe. Ok, admitindo que seja verdade, que eu não acredito que seja. Eu também não. Eu Se também não. você tem a convicção de que a forma que eu levo minha vida é errada, é um problema meu com Deus. Ele vai tratar disso na hora que for me julgar. Então, Exatamente. ninguém tem uma Mas não se procuração. preocupe não, meu Olha amigo, que ele não só, vai lhe julgar não. Não mas se preocupe ninguém tem não. uma. Vamos lá, nenhum homem na face da terra tem uma procuração de Deus, dizendo o que é que pode ou não pode fazer contra as outras pessoas. Falou e disse. Entendeu? Ninguém. É isso mesmo. Ninguém. Quando eu passei por essa situação em Miami, a menina que estava ali, ela disse praticamente com todas as letras: Deus me deu a espada para poder me ferir, porque eu era iníquo. Ah, Helder. Olha só, aí o recado para quem acha que é cristão. Se você é cristão, você tem que focar na mensagem que Cristo trouxe. Não adianta você dizer que é cristão e ir lá para a Bíblia dos judeus e querer pregar aquele Deus de guerra, aquele Deus de vingança. Aquele Deus de vingança, ele Ele mudou nem desde que existe. ele mandou. É exato, ele mudou É, desde que Jesus desceu à terra e veio trazer mensagem de amor. é. Se você diz se a pessoa diz que é cristã e não acredita nisso, então ela não é cristã. Ela distorce a palavra de Deus da maneira que lhe é conveniente, para justamente praticar o mal. Porque eu acho que quem usa a palavra de Deus para fazer esse tipo de coisa, jogar pessoas contra pessoas, ela está usando a palavra de Deus para fazer o mal. E é por isso que eu gosto do Papa também. O Papa Francisco, ele tem essa importância justamente de finalmente a igreja mais antiga do cristianismo ter trazido uma mensagem real sobre o amor. Né? E outra coisa, as coisas mudam ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Né? Deixa eu Então, só te perguntar uma coisa. Tu tem Netflix em casa? tenho, Você já assistiu aquele Dois Papas? já, fantástico. Os diálogos Você, maravilhosos. você E o viu um dos diálogos antagonismo que ele entre fala eles, né? sobre isso? Que ele fala que no passado ele tinha, quando ele foi ter a conversa com o Bento, né? Quando o Bento chamou ele, Uhum, e que ele disse o seguinte: olha, eu tinha um pensamento, há 10 anos atrás, eu pensava, que ele fala da questão da homossexualidade, né? E ele falava, diz, olha, eu criticava, meio que quando eu estou resumindo, tá, gente? Mas ele fala que criticava, disse que falava, citava, né, nos sermões dele. Mas que ele disse que ele tinha mudado. Ele disse, eu sou ser humano e eu estou em mudança. Entendeu? estamos em. A partir do momento que você se trava naquilo ali, você está fadado ao fracasso. Você Exatamente. tem que estar evoluindo, entendeu? E sim, não é. Às vezes, Helder, infelizmente, a gente tem que olhar. Às vezes, eu não estou falando dessa menina, não estou falando. Mas pode ser, às vezes, uma pessoa mais velha que não tem um conhecimento, que ela tem um preconceito. Nem ela tem sabedoria para isso. Talvez ela não teve uma pessoa do lado dela para instruir ela nesse sentido. Por isso que, às vezes, é o bom com a conversa. É um bom momento para você conversar. E até entender o porquê que aquela pessoa tem preconceito. Tem gente que tem Uhum, preconceito por ignorância, que nunca foi atrás, que nunca recebeu alguém para conversar e para debater sobre isso, ou tem gente que é preconceituosa por maldade. E é, Jesus Cristo, gente, Deus, ele não é um Deus do julgamento, ele é um Deus de amor. E ele ama a gente do jeito que a gente é. Quando a gente chegar lá em cima, ele vai olhar para o nosso coração. Ele é, não vai olhar, certo, porque você é gay, se você não é, esquece isso. Ele vai olhar para quem você é, exatamente. certo? É isso que importa. O pecado está no dolo,
está na intenção de ser ruim. Isso, Tá no que é isso mesmo. você, não está na sua essência. E eu acho que a questão de ser gay está muito na essência da gente. A gente não é uma escolha. Você pode fugir dela por N razões, no meu caso, muito por culpa mesmo, aquela coisa mesmo de achar que aquilo era errada, Como você mas passou, né? mas E exatamente, você passou por isso. mas uma hora você acorda, diz, pô, não tem sentido. Não tem sentido É. que o que eu sinto dentro de mim seja algo errado e eu tenho que conviver com isso, lutando contra isso durante 50, 70, 80 anos de vida. E Isso esse é pensamento que você está martírio. falando agora para mim, exatamente, esse pensamento que você está falando para mim agora, quando foi que chegou o momento na sua vida que você disse, espera aí, eu não posso me sentir culpado? Como foi No dia esse do momento? cursinho, o No momento foi dia o do dia do cursinho. cursinho, que eu resolvi, tipo, me libertar, né? E até então eu tinha sofrido por 7 meses, que foi uma grande bobagem, né? Mas a diversidade faz a gente crescer como ser humano, né? Então, assim, também eu não me vejo como vítima dessa situação, Com né? certeza. São coisas que acontecem porque a gente vem de uma formação, de um background, entendeu? E cada um reage à mesma coisa de formas diferentes, né? O importante é a gente Exatamente. procurar saber, né? Porque também não adianta você ser uma pessoa religiosa e sair só ouvindo o que o sacerdote diz, e você não vai lá ler, para você de repente Exatamente. entender, para você interpretar do seu jeito, né? Quer dizer, isso já não é mais ignorância, isso é burrice. Ignorância é quando você Mas não tem e acesso à informação, pouquíssimas pessoas fazem isso que você fala. Tá entendendo? entendeu? De ir na fonte, de pesquisar, Pois de é. não só Inclusive, escutar, mas de pesquisar. Ah, recentemente eu reli o Novo Testamento todo de novo. Porque eu gosto. Minha história favorita da Bíblia é a história de José. Eu amo aquela história. é linda a história de E José. E engraçado, tenho certeza que você leu e já teve uma outra visão. com Tenho certeza. certeza. Absoluta certeza. E é interessante que, recentemente falando com uma senhora que eu conheci, uma mãe de um leitor, a gente ficou super amigo, e ela falou, nossa, você falando de si, você parece o José, o sonhador. E eu disse, uau! Aí eu disse para ela, José é meu personagem favorito da Bíblia. Olha aí, tá vendo? É engraçado, Helder, né? Esses a encontros gente, de a almas. gente, Vamos a avançar, gente né? computou. Não, mas foi bacana que a gente falou sobre isso, porque a gente. Tem muita gente que passa pelo que você passou, que carrega culpa, que não se entende, É, entendeu? é, Que precisa entrar no processo muito é. pesado de terapia, tá Uhum. entendendo? Porque E você minha chegou um mensagem, momento que você pediu a Deus para te levar, cara. é, e minha Tá mensagem para entendendo? todo mundo que sofre com isso quem quer que chega para você e diz que é errado você sentir desejo pelo mesmo sexo, é mentira. É tudo mentira. É só realmente preconceito e estupidez. Mas É isso enfim, aí, é então como você, eu vou super. usar o que você falou, vai estudar, né? Exato. Vai procurar conversar, né? Exatamente. Quer ser cristão? Foca no Novo Testamento, que aí lá você vai ver. É, Não precisa nem ler todo, lê os 3 livros é. primeiros. E você vai O estar ali Helder, vendo gente, ele Cristo falando de passou. amor o tempo todo. Não, Novo Testamento, pessoal, é a mesma coisa de você estar vivendo os dias de hoje, certo? Se você for ler hoje, você vai entender tudo que a gente está conversando aqui. Você lê e parece que você está vivendo os dias de hoje. É porque é novo, Exatamente. ou seja, porque Deus ele se renova. Deus ele é E um novo, tá entendendo? Todo nós, dia, o tempo nós, inteiro. amanhã nós dois não seremos a mesma pessoa de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu sempre digo isso, evoluir sempre. Eu não quero nunca ser a mesma pessoa. Eu quero estar procurando ser, evoluir cada vez mais. Porque só Deus é o dono da verdade, né? Exatamente. E aí tá, voltei para o Brasil, entrei nessa área contábil financeira, que eu estou já há quase há 20 anos. E em 2009, eu conheci o meu marido, que é assim, um grande amor da minha vida, né? Depois Pode de falar o tantos. nome do Sérgio. boy. Sérgio. Sérgio. Ah, é chará do meu pai. E a gente se conheceu em 2009 no Rio,
por isso, assim, minha paixão também pela cidade do Rio, por isso que o Rio é tão bem O Rio é retratado também no maravilhoso, livro. né? O Rio é maravilhoso. É, É a cidade mais linda do mundo, gente. Eu já é, viajei por vários lugares, não tem jeito. O Rio é a cidade mais linda do é mundo. lindo mesmo. O Rio é o que há de melhor e o que há de melhor e o que há de pior nesse mundo. Então, assim, você foca no melhor que você se apaixona. Aí conheceu o boy lá, o Sérgio lá, e O tá, Sérgio, a já gente tá está com 11 anos de 11 casado? anos que a gente está já. 11 Caramba! anos de E casado. qual o segredo para manter os 11 anos? Tolerância, respeito e lealdade. É a base do amor. Para qualquer tipo de relação de amor. Seja Que pai, bacana. mãe, marido, mulher, mulher, mulher. Eu acho que o amor não se sustenta sem isso. O Que amor bacana. tem que ter como base tolerância, paciência, lealdade, entendeu? É isso mesmo. Porque se Companheirismo, você só ama, cumplicidade. companheirismo, cumplicidade, porque se for só o amor e você não respeita, e aí, você ama, mas aí pode trair? É. Então isso não é Aí é amor, muito doido. né? Aí é muito louco, né? Muito louco. Mas, Helder, aí vocês, com quanto. Você conheceu seu marido, né, na época, e vocês decidiram ir para morar fora do Brasil, não é isso? Isso, nós Como foi esse teu moramos processo? nós moramos de 2007, ele mudou para Fortaleza em 2010, então moramos Sim, de 2010 a 2017. Em sim, 2015 eu perdi o meu emprego, eu era diretor financeiro numa empresa franco-brasileira, né, que era uma joint venture, depois de, assim, de várias sim. questões internas lá dentro, que inclusive rolou preconceito também, homofobia, mas aí não vou falar, não vou entrar nessa seara porque não vale a pena. É. Eu saí do Você deve ter emprego. passado por muita coisa, Ah, sim, sim, né? inclusive aqui, Muita. acredite ou não. Inclusive E, aqui. e é porque aí é tão mais liberal, né? Aqui é, cara, E Londres mesmo é a assim, cidade da diversidade, né? Mas não é né? tão assim, não. Não é tão. A coisa, né? O buraco é mais embaixo. E Sim, aí, no final de 2015, eu saí do emprego. Foi bem assim, no começo daquela crise político-econômica que começou em 2014 e não acabou até hoje, né? Então, eu fiquei. Depois de passar por várias empresas multinacionais, eu fiquei quase 1 ano e meio desempregado. Mandei meu currículo para várias empresas locais aí de Fortaleza. Então, assim, eu não sei se era preconceito com o meu currículo por ser basicamente de empresas multinacionais. Isso, para mim, seria loucura, se essa for a razão. Ou se é o meu background de educação. Porque quem é de uma empresa lá dos Estados Unidos, da Índia, da Dinamarca que eu trabalhei, não vai saber que o Castelo Branco é um colégio de Estado, né? Então, um colégio sim, que você, tipo, é um colégio ruim, porque a educação pública no Brasil é considerada como ruim, né? sim. E aí eu não sei se por isso as empresas locais não tinham interesse no meu currículo. O que eu achava uma grande bobagem, porque se você olha para o meu currículo na parte de experiência profissional, o meu currículo é ótimo. Então, assim, cheguei a mandar meu currículo para algumas empresas daí, nada aconteceu. No começo de 2016, eu fui para o Rio, fiquei lá um Sim. mês, o Sérgio ficou em Fortaleza, eu fui porque aí existia a possibilidade de a gente mudar para o Rio, né, inverter, ao invés de Sérgio morar em Fortaleza, eu iria morar, mas precisaríamos de um emprego, e no Rio tinha mais oportunidades. E eu mandei vários currículos lá no Rio. Sabe quantas pessoas me ligaram Sim. para pelo menos falar comigo pelo telefone? Ah, Zero. E aí eu falei em outra entrevista que minha única conclusão era preconceito com o nordestino. Porque não tem explicação. Porque você poderia pelo menos ligar para saber que raio é esse cara que sempre trabalhou só em é, Fortaleza e passou um sim. período na Amazônia, lá em Belém do Pará. Não é possível que esse cara que trabalhou só em multinacionais, só porque ele é nordestino, ele não está qualificado para trabalhar no Rio de Janeiro. Mas eu mandei centenas de currículos. E porque assim, se fosse uma ligação para depois dizer que não, obrigado, né, tal, não é bem o perfil que a gente está procurando, não. Foi zero ligações, foi Não, zero resposta. eu acho que pelo menos, assim, é uma coisa que até eu faço muito isso lá no trabalho. A gente dá um feedback, seja positivo ou seja negativo. Até por uma questão de educação, cara. Respeito, Tá né? entendendo? Isso, Com respeito à certeza. educação, é o mínimo.
Entendeu? E aí é o seguinte, esse menino foi o seguinte, a história do Helder é tão incrível, gente, porque ele é aquele cara, como a gente fala, o self-made, né? Que, gente, é o cara que ele faz tudo que ele procurou fazer sozinho, né? Ele batalhou Eu sozinho na sei. vida, ele correu atrás, né? E ele foi incrível. Quando ele foi, esse processo dele ir para Londres, certo, gente? Só para passar um resuminho aqui para o pessoal. Até o processo de cidadania do marido dele, porque ele mora hoje com um companheiro, eles têm 11 anos de casado, e o marido dele é português, ele é filho de Filho de português, não é isso? português, isso. Filho de português. Então, na Europa, é bem melhor você conseguir uma cidadania, porque tanto você consegue a questão de educação, de saúde, de alguns direitos que você tem, você passa para o seu companheiro, companheira, Exato. né? Você passa para os seus filhos. Então, o processo de cidadania, você se torna cidadão europeu, né? E assim, é Isso. muito bacana isso. Para quem tá, sabe, assim, eu tenho família também italiana, e a gente tá, os meus primos conseguiram, eu vou atrás da minha cidadania italiana, que eu acho que é muito bacana, É o primeiro né? que conseguiu já facilita para todo o resto. É muito. Então, se os meus primos Cascata. conseguiram, eu vou agora tentar conseguir, porque eu acho que é bacana, né? Futuro ninguém Com sabe. certeza, o Mas e futuro ninguém aí, ele sabe, fez tudo, exatamente. gente. Às vezes Fiz você tudo coloca na mão de sozinho. um advogado, você paga uma fortuna, ele Não, fez tudo sozinho, tá fiz tudo aí. sozinho. Só que tem um detalhe, porque eu separei uns 10 minutinhos para a gente falar desse livro aqui, ó. Tá bom. Tem um detalhe que me chamou a atenção, né? Na hora que você passou as conversas pra gente, você passou o áudio. Você sonhou com o primeiro capítulo desse livro. Isso. Nós mudamos para Conta cá em isso 2000. aí, que eu quero Pronto. saber. Então, só para dar continuidade, aí eu saí do Vai. emprego, montei o É que é muita coworking, história para esse que o menino. Rafael foi Ah, nosso sócio, sim, e decidimos mudar para Londres em 2017. Em maio, nós mudamos para cá. Daí sim. a gente mudou, a gente começou a trabalhar de garçom, o Sérgio e eu, né? Porque nossa qualificação aqui não vale de nada. E o Essa Sérgio hora. teve que voltar para o Brasil para resolver uns problemas Sim, na escola, que a gente também tem uma escola de inglês, lá junto com a Venho. sim, E eu saí também do emprego, como garçom, nós dois saímos, um mês depois que ele saiu, porque aí eu fui estudar para tirar minha primeira certificação de contador aqui. Fui estudar sozinho em sim, casa, né? Peguei as apostilas, fui estudar, fiz as provas, as quatro primeiras provas e tirei. E hoje eu sou o que eles chamam de business accountant, né? Que é sim, contador, é um contador técnico, né? Eu tenho sim. que fazer outras provas para ir subindo de nível. E nesse meio tempo eu sonhei com o primeiro capítulo de Ainda em Londres. Eu não era o personagem do sonho, eu estava vendo o personagem de cima, como se eu fosse um deus, e eu via o Eduardo, que aí não é spoiler, o protagonista do livro é o Eduardo, eu vi o Eduardo atuando no primeiro capítulo, e eu acordo chorando porque o personagem também, por alguma razão também, chora no final do capítulo. E foi Caramba. fascinante, porque Doida eu, para ler. acor- Ah, porque eu acordei, anotei, porque sonho a gente esquece. Se a gente volta a dormir, no outro dia a gente não lembra. Então acordei, peguei o celular, fui lá no Notes do celular e anotei, fiz uma sinopse do que eu tinha sonhado. E uma grande amiga minha, que é a Dani Stirbulov, que é uma maravilhosa diretora de teatro de São Paulo, ela é diretora de teatro e atriz. Ela estava aqui em Londres fazendo o mestrado dela e foi trabalhar de garçonete no mesmo restaurante que o Sérgio e eu trabalhávamos. E eu que dei o treinamento dela. E ficamos super amigos. E quando eu escrevi sobre o sonho, eu fui conversar com ela. Eu disse, olha, eu sempre sonhei de ser escritor e tal. E mostrei para ela a sinopse. Ela disse assim, eu gostaria muito de saber o que é que acontece atrás dessa porta. E a partir daí eu comecei a escrever. Fiquei 1 ano e meio entre escrita e revisão. Ganhei tudo de presente do Carlos Rios, que fez toda a diagramação, todo o projeto. A Cris, minha cunhada, revisou o livro. A Dani revisou o livro. Tive uma série de leitores testes que iam dando opinião sobre a história. E a Mariana Moreira, que é minha sócia também, ex-sócia do Rafa, lá na Venho, ela foi minha grande mentora. Ela me conduziu ao longo desses meses, e mais de 1 ano, me mentorando enquanto eu escrevia e me
emprestou um monte de livro também sobre criação de personagens, sobre narrativa. Então, eu fui, de novo, self-made, fui estudando sozinho em casa e, ao mesmo tempo, escrevendo. E tá aí, o sonho realizado. Sonho de criança aos Gente, ó, 45 anos. 45 anos, esse cara, olha, eu quis falar realmente no final aqui, porque ele tinha um sonho de infância de ser escritor. Só que pra gente colocar um livro no ar também, gente, ó, É custa grana. grana, né? Tem todo um estudo e tudo. Então, assim, o Helder, para mim, é uma grande história de superação. Um cara que saiu daqui da Vila Peri, filho da Dona Dolores, uma guerreira, né? Estou em colégio público, a gente sabe que a educação do Brasil ainda é muito falha, que não era para ser assim. É Eu tenho verdade. fé em Deus, eu tenho esperança que um dia a gente vai mudar. Eu tenho certeza, né, que essa política vai mudar e que a gente vai poder investir mais na educação. Então, ele foi um cara que ele nunca deixou de acreditar, trabalhou desde os 13 anos de idade, se deparou com a questão da sexualidade dele, que ele não sabia, né, através de uma viagem, que ele começou a conversar com um rapaz, ele começou a se sentir estranho, sentiu culpa por conta de uma criação, a criação que eu falo, tipo de livro, que ele é Formação católico, você é católico, né? religiosa, né? Uma Sou. formação religiosa que ele escutava, que era pecado, isso, aquilo mexeu com a cabeça dele, de um ponto que ele pensou até e pediu a Deus para levar ele. Porque mexeu muito com a cabecinha dele com isso. Então, ele passou por um processo de aceitação, certo? Foi abençoado aí com anjos da vida, mas foi um guerreiro, certo? Um guerreiro que se superou a cada dia, e hoje ele se supera cada dia. Hoje ele está há 11 anos com o companheiro dele, o Sérgio, certo? Que é um grande braço direito. E hoje, gente, ó, escritor, estourado, como a gente fala aqui, ó, estourado. Já tô com o livrinho dele aqui, ó, vou ler esse livro, um romance lindo, certo? Que isso aqui é a prova da superação dele. Tá lá em Londres, vai alçar voos ainda maiores, eu tenho certeza. Ah, Certo? obrigado. E assim, Que é assim mais uma seja, grande né? história, viu? Vai, e mais uma grande história que passa por aqui. Mas, Helder, diante disso tudo, né? Porque ele viveu momentos de preconceito também por ser nordestino, Sim, né? sim. De chegou um momento de ele enviar o currículo para várias pessoas, ele não receber nenhum feedback, nenhuma ligação, nenhum e-mail, nada. Mas diante de tudo isso, para a gente encerrar a nossa aqui, o nosso superei, que foi muito bacana, eu queria assim que tu desse uma mensagem para as pessoas que estão te escutando agora, que vão te assistir também futuramente, de tudo isso que você viveu, o que é que você diria para as pessoas? O que eu diria é o seguinte: nunca desista. Se você tem um sonho, corra atrás dele. Não espere que os outros vão viver ou resolver os teus sonhos. Eu acho que se você se vê numa no problema ou numa dificuldade, vá lá, lute, faça a sua parte, porque vale a pena. Vale a pena você lutar pelos seus sonhos. Né? Porque no final das contas a gente não leva nada da vida. É só a felicidade. E eu acho que ser feliz é correr atrás do que você ama, correr atrás das Com suas paixões. certeza. E assim, hoje eu vivo da contabilidade para ganhar minha grana. Eu gosto do que eu faço, eu estou aí há 20 anos, mas eu estou muito feliz porque eu estou vendo a minha grande paixão, que é escrever. Já escrevi ainda em Londres, já escrevi 2 contos, um deles eu já recebi até elogios, que saiu numa coletânea, Aplausos na Varanda, que é um projeto fantástico dos escritores Sandro Vida e da Vanderly Belo. Olha Muito bom. aí. Ele está disponível gratuito em PDF, você pode também comprar no Amazon. Helder, Escrevi um conto. passa essas Passo. informações para a gente, tudo que você já fez, que eu vou fazer o Certo. seguinte, a gente vai postar tudo aqui, inclusive um videozinho, se você puder falar, porque gente, nem eu sabia que você tinha isso tudo, né? Mas eu também vou falar, depois eu vou fazer um videozinho falando sobre isso aqui, eu tô com Ah, tá 2 bom. minutos para Vou encerrar a ficar live, ele tem muito muita feliz se história. você ler e depois falar pra gente o que é que achou. Não, eu vou, Porque olha, até a doutora Janaína está aqui, eu estou devendo ler o livro dela também, que ela sabe que eu tenho um grande sonho aí de fazer ter um momento com as presidiárias, né, de a gente realmente ver o lado do ser humano, né, e ela me deu um claro. livro muito bacana e eu vou ler o seu também. Olha, eu queria dizer uma frase que o meu irmão me ensinou, essa frase, diante disso que você está falando.
Lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais. Jamais. Tá certo? Essa Só mensagem acaba quando fica aqui, acaba. Helder. Com certeza, só acaba quando acaba. Olha, muito obrigada, certo? De verdade. Obrigado Muito você, obrigada por muito você ter feliz. colocado sua história aqui, porque eu sei que não é fácil. Não são todos que vêm aqui, né, e falam desse processo de preconceito, dessa questão de aceitação, de expor sua vida íntima aqui. Muito obrigada. Olha, eu desejo todo o sucesso do mundo para você, que Deus te ilumine, Obrigado para todos que o nós. Espírito Amém. Santo sempre te dê a sabedoria dele para você escrever trocentos livros aí, tá? E eu vou estar ali Amém, aplaudindo. amém, Pode ter certeza amém. na primeira fileira, viu? Mande um beijo no coração do Sérgio. Um Beijo beijo pra... Já grande me para apaixonei você. pela Dona Dolores, viu? Ela Quero é conhecê-la. maravilhosa. Ei, Tem que, mas quando qualquer você dia eu vou te conhecer ela, é visitar aí, divertidíssimo. tá? Então tá bom, Quando pode vir. eu vou levar Pode minha vir. rede. Eu, doutora Marina, vou levar uma rede e vou para aí. Tá certo? Então tá bom, meu Combinado? amor. Tiaguinho, Muitíssimo obrigado, viu? Gente, obrigado por terem assistido e obrigado para quem ainda vai assistir. vai ter muita coisa boa, que tem muito papo aqui para conversar. Olha, meu querido, um beijo no coração, que Deus te abençoe e Beijo sempre constrói grande. aqui domingo. Viu? Gente, Amém, ó, tive amém. aqui uma conversa super bacana com o Helder, superei incrível, fantástica, a trajetória de vida linda desse cara. A mala tá pronta, né, Janaína? Já, vambora, para Londres. A nossa rede tá pronta. Gente, até segunda-feira que vem no nosso Superei, certo? Segunda-feira que vem às 21 horas, tá certo? Mas um beijo grande, Helder. Obrigada, meu amor. Que Deus te Obrigado abençoe, você, viu? obrigado por adaptar o horário para mim, tá bom? Ó, lógico, sempre, viu? Beijo. Guarda meu quarto aí que eu tô levando minha Tchau, rede, viu? tchau. Beijo. Tá bom. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Até segunda-feira que vem.